Só esperar a gravação iniciar. Pronto, já estamos gravando. Então, cumprimentando todo mundo aí, quem entrou depois também. Bom dia, pessoal. A gente vai começar a nossa aula agora. Vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo, né? Na última aula, a gente falou aí de forma geral das modulações digitais. Então, uma introdução a modulações digitais. Trouxe algumas informações daquela questão dos símbolos, né? Que eu posso ter transmissão binária, eu posso agrupar bits em símbolos. Aí falamos dos tipos de modulação digital que existem, mostrei para vocês, falei o que era mais usado, o que não era mais usado. Dentro das modulações que a gente viu, que eu citei com vocês semana passada, nós vimos a ASK, a FSK, a PSK e a QAM. Aí, pessoal, seguindo a apostila que eu disponibilizei aí para vocês, olha só, lá do professor Anthony, nós teríamos aí, né, ó, uma experiência para ASK, ou seja, né, o tema aqui de ASK, lógico que essas experiências aqui eram para as práticas presenciais, mas a gente usa a apostila como base para falar da parte teórica antes de fazer, de fato, a simulação, né? Aí vinha a FSK, a PSK, aí tem duas experiências de PSK, né? A PSK aqui, a 4PSK, e uma de QAM. O que acontece? Como a ASK é a primeira, ela é mais simples, apesar de não ser tão utilizada, nós vamos abordar ela aqui hoje, tá? Em relação às demais, pessoal, eu vou ter que filtrar isso aqui, porque não vai dar tempo da gente ver 4 modulações. De qualquer forma, eu vou tentar disponibilizar os roteiros para vocês, que eu estou trabalhando com eles até com outra turma, né? A outra turma essa semana já vai fazer a 4 PSK, já vai fazer essa aqui, então ela vai terminar. Eu vou disponibilizar esses roteiros para vocês, para que vocês possam ter aí, né, estudar e utilizar, né, eles como um guia para vocês poderem verificar algumas coisas, mas eu vou tentar focar aqui no que for mais importante, o que for mais utilizado na prática para a gente poder abordar com um pouco mais de detalhe, tá? Mas a gente vai começar hoje, né, especificamente para hoje aqui, nós vamos começar aqui pela ASK. Bom, nós vimos, né, que a modulação ASK, ela é uma modulação, a ASK vem de amplitude, shift, keying, né? Então, é uma modulação por chaveamento em amplitude, tá? E um caso específico dela, que é essa modulação OK, que a gente vai abordar ela com mais detalhes hoje, tá? É uma modulação ASK binária, que transmite a portadora para um bit e não transmite para outro. Então, o que a gente vai ver, né? Vamos ver o princípio de funcionamento do modulador OK, como é que esse modulador funciona. Quais são os efeitos aí de transmissão no canal? O que acontece quando o sinal modulado em ASK ele é corrompido com ruído? E vamos ver qual é a relação desse ruído com os erros de transmissão e com uma grandeza, né, uma métrica que vai se relacionar a tudo isso, que é uma grandeza chamada de relação sinal-ruído. Bom, para isso, né, foi indicado que vocês fizessem a leitura lá da apostila, no item 6.3, na página 41, né, em que aí a gente vai abordar qual é o circuito modulador OOK, os dois tipos de demoduladores OOK, o síncrono e o assíncrono, e as formas de onda, né, transmissão e recepção OOK. Então, reparem lá na apostila, não é muito falado dessa parte de ruído, de relação sinal-ruído. Isso é uma coisa que a gente vai ver na simulação. Então, quando a gente for entrar aqui na simulação, nós vamos ver essa questão do ruído. Bom, espero que vocês já tenham dado uma lida aí no roteiro previamente, né? Disponibilizei ele para vocês desde a semana passada. Podem me interromper aí a qualquer momento com dúvidas que tenham surgido nos estudos de vocês ou que surjam agora, conforme a gente for conversando, tá? Deixa eu só olhar a página aqui, 41. Beleza. Bom, como já foi falado, né? Modulação por chaveamento de amplitude é uma modulação em amplitude. A informação ela vai na amplitude do sinal modulado, tá?
O processo de modulação, pessoal, por definição, é um processo em que a gente modifica o espectro, né, o conteúdo de frequências de um determinado sinal com alguma intenção. Especificamente aqui, pelo que a gente está falando, discutindo, a nossa intenção é o quê? Fazer a transmissão desse sinal, fazer com que seja possível transmitir esse sinal naquele meio, naquele canal. E aí, isso é feito normalmente por meio do envio do sinal em uma portadora. Uma portadora nada mais é do que um sinal senoidal ou cossenoidal que vai carregar a informação para a gente. E aí os diversos tipos de modulação, né, assim como a gente viu lá na analógica, os diversos tipos de modulação que a gente tem, eles transmitem a informação em parâmetros diferentes do sinal senoidal, tá? Então, para modulação ASK, o parâmetro que vai ser variado da portadora para transmitir o sinal é a amplitude, tá? E aí é uma modulação digital, eu reforço o que eu falei na semana passada com vocês, por quê? Porque a informação ela é digital. Mas como eu estou transmitindo na portadora e a portadora é um sinal senoidal, por definição, o sinal modulado ele é um sinal analógico, contínuo no tempo e contínuo nas amplitudes, contínuo lá nos valores de tensão, por exemplo, do sinal, tá? Então vejam bem, aqui no sinal ASK, né? A gente tem essa forma de onda aqui, já mostrando para vocês. A gente tem aqui um sinal senoidal, que é um sinal analógico, é um sinal contínuo em amplitude, em tempo, porém a informação é digital, ele corresponde aí a zeros e uns. Esse tipo de sinal ASK aqui, ele é especificamente um OOK, tá? Um OOK é um tipo específico de ASK que tem essas características. Primeiro, né, ele é binário, o que implica que eu só vou ter o quê? Duas possibilidades, ou dois símbolos. Um representando um bit 0 e o outro representando um bit 1, tá? Qual é a alternativa disso? Se não fosse assim, como é que poderia ser, né? A gente já viu na semana passada, eu comentei com vocês lá, que eu posso fazer um negócio, deixa eu limpar isso aqui é de outra aula, né? Que eu posso fazer um negócio que se chama, que é o agrupamento dos bits, e aí gerar símbolos diferentes, né? Então, ó, 0 e 0, correspondendo ao símbolo 1, 0 e 1 correspondendo ao símbolo 2, 1 e 0 correspondendo ao símbolo 3, 1 e 1 correspondendo ao símbolo 4. E aí eu vou ter 4 símbolos, 4 valores de amplitude. Então a gente poderia, por exemplo, ter o seguinte, ó, a nossa portadora com essa amplitude aqui, depois a portadora uma outra amplitude aqui, depois a portadora com uma outra amplitude aqui, depois a portadora com uma outra amplitude, vou colocar ela no meio das duas aqui, tá? E aí a gente teria o quê? Vamos falar que o instante de bit, o intervalo de símbolo, na verdade, é aqui. Então, aqui eu tenho um símbolo, aqui eu tenho outro símbolo, aqui eu tenho outro símbolo, e aqui eu tenho outro símbolo. Então, aqui, ó, vamos supor, né? Aqui a amplitude do símbolo 2, aqui do símbolo 4, aqui do símbolo 1 e aqui do símbolo 3, tá? Então, toda vez que eu receber a portadora com essa amplitude, eu estou associando aos bits 0 e 1. Com essa amplitude, 1 e 1. Com essa amplitude, 0 e 0. E com essa amplitude, 1 e 0, tá? Então, cada período aí, né, cada pedaço da portadora que esteja com uma determinada amplitude vai corresponder aí a 2 bits e não a um só, tá? Falando ainda do esquema binário, tá? Se eu estiver falando aqui do esquema binário, então eu vou ter duas amplitudes diferentes, né? Uma amplitude aqui para o bit 0 e uma amplitude para o bit 1, que eu poderia ter dessa seguinte forma aqui, ó.
né? Colocar aqui uma determinada amplitude para o bit 0 e uma amplitude maior ainda aqui para o bit 1, tá? Então, aqui 0 e 1. Isso aqui é uma das formas de fazer SK, beleza, perfeito. Só que tem uma forma que é mais simples, que deixa o modulador mais simples e a nível de desempenho não vai ter diferença, assim, né? Que é a forma OK, que é a forma que está lá na apostila. Que corresponde ao quê? A eu ter uma determinada amplitude correspondente ao bit 1, por exemplo, tá? E a amplitude 0 correspondente ao bit 0, ou seja, eu anulo o sinal, eu não transmito mais a portadora quando eu tiver o bit 0. Então, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente exatamente isso, tá? Eu tenho aqui o meu sinal que representa os dados, ó, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 e 0. Quando eu tiver bit 0, eu não transmito nada. Quando eu tiver bit 1, eu transmito a minha portadora com uma determinada amplitude lá. Pode ser de 1 volt, 2 volts, 5 volts. Vai depender o quê? Da potência do sinal. Quanto maior a potência, maior energia, maior amplitude. Tudo bem aqui, até aqui, gente? Tá claro? Seguir, né? Bom, como é que a gente faz para fazer esse processo de modulação por chaveamento de amplitude, esse processo aí dessa modulação OK, né? Como o próprio nome diz, chaveamento, eu boto uma chave aqui. Essa chave, ela vai ser controlada pelos dados, pelos bits que a gente tem, tá? E aí essa chave, ela vai fechar ou abrir, conduzindo ou não a nossa portadora que está sendo gerada. Então, eu gero a minha portadora lá o tempo todo, tá? Só que aí, quando tiver bit 0, a minha chave fica aberta e eu não vou conduzir essa portadora, eu não vou transmitir essa portadora. Quando os meus dados estiverem em 1, aí eu vou lá, fecho essa chave e aí eu passo a conduzir, eu passo a transmitir, sim, essa portadora. E aí o resultado que a gente tem é aqui, é esse aqui. Pergunta: a nível de circuito elétrico, a nível de componente de circuito, qual é o componente que eu poderia usar aqui, por exemplo, para fazer esse chaveamento? Para que eu injete esses dados controlando e eu faça esse chaveamento. Transistor pode não, pode? Transistor? Justamente. Acho que foi isso que você falou, não tem certeza? Isso, né? Justamente, aqui, ó. A gente pega um transistor bipolar de junção, né? Vem aqui na base e alimenta essa base com os dados e o coletor aqui com a portadora. E aí, pessoal, de forma que, né, quando a gente tiver aqui os dados em 1, né, esse transistor ele vai conduzir. Quando eu tiver em 0, quando eu não alimentar a base, o transistor ele já não conduz mais. Então, um possível, né, componente que a gente poderia utilizar aqui seria o transistor. Então, essa é a parte da geração, da transmissão, né, do sinal ASK. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos falar, então, da recepção desse sinal ASK. A recepção dele é bem parecida com a recepção do sinal AM, né, do sinal modulado em amplitude analógico, em que a informação era analógica. Por quê? Porque independente, né, se a informação é analógica ou digital, a informação ela está na amplitude. Então, é bastante parecido com o que a gente tinha na AM. Lá na modulação AM, nós temos alguns tipos de modulação AM, né? E uma delas, que é a AM-DSB, ela era recebida por um circuito bem simples. É um circuito detector de envoltória. A gente bastava lá fazer a retificação do sinal, né? E filtrar esse, na verdade lá não era retificação não, né? Era detecção de envoltória mesmo por meio de um capacitor, né? Filtrar esse sinal, tá? E aí a gente teria a forma de onda do sinal transmitido. Aqui a gente vai poder fazer isso de uma forma bem tranquila também, tá? Que é por meio de um dos tipos de demodulador, que é o demodulador assíncrono, tá? Ele é assíncrono por quê?
porque eu não preciso garantir sincronismo nenhum entre transmissor e receptor. Ao contrário do demodulador síncrono, que a gente vai comentar já já. Então, o que acontece? Eu simplesmente coloco aqui um diodo. Esse diodo vai retificar a onda. Então, vejam bem, né? Enquanto eu tenho aqui o sinal ASK aqui transmitido, né? Lá no detector, eu vou retificar esse sinal. Depois, eu vou passar por um filtro passa-baixas, que vai tirar um pouco dessas oscilações aqui, né? Vai deixar o sinal um pouco mais com componentes, né, de frequência menores, então um pouco menos oscilante aqui. Inclusive, esse filtro que está presente nos dois demoduladores, ele ajuda a reduzir o ruído, ele acaba filtrando uma parte, né, das componentes de frequência lá correspondente a ruído também, são as oscilações mais rápidas, né, com a frequência maior que a gente vai ter, tá? E aí a gente obtém uma forma de onda como essa na saída do filtro. Feito isso, a gente vai passar por um limiar de decisão. Eu vou falar um pouquinho desse limiar de decisão daqui a pouco, específico para vocês. Ele é bastante, esse critério de decisão, ele é bastante importante, porque ele está presente normalmente em todos os processos de demodulação digital, tá? Beleza. Essa parte aqui do demodulador assíncrono, tranquilo? Alguma pergunta? Eu posso perguntar o que significa a sigla ASCII? ASK é de amplitude em inglês. Shift Keying. Né? Aí pega aqui a sigla, ó, ASK. Chaveamento de amplitude. Beleza? Obrigada. Bom, falando agora do demodulador síncrono, tá, pessoal? Como o próprio nome diz, síncrono, ele exige um determinado sincronismo, tá? Esse sincronismo é entre transmissor e receptor. Em qual sentido? Essa portadora que eu gerei lá no meu transmissor, eu vou precisar sincronizar ela com uma portadora, recuperar ela, né, lá no meu demodulador. Essa recuperação de portadora, tá até escrito errado aqui, né? Faltando um T. Essa sincronização de portadora aqui, essa recuperação de portadora, qual é o equipamento que a gente viu que pode fazer isso? Estão lembrados? Alguém lembra aí, gente? Não? Ó, circuito que a gente utilizava lá, né, para sincronismo, que a gente viu até lá na modulação FSK e tudo mais, é um circuito PLL, aquele circuito lá, Phase Locked Loop, do travamento, né, elo de travamento em fase. Então, através do próprio sinal ASK recebido no receptor, eu consigo fazer a extração dessa portadora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar um detector de produto. Isso aqui nada mais é do que uma multiplicação entre o sinal ASK recebido e a portadora. Aí vamos imaginar aqui comigo, ó, o que vai acontecer? Vamos supor que eu vou pegar esse sinal ASK que está aqui e vou multiplicar ele pela própria portadora que eu tenho aqui. Tá igualzinho não, tá? Mas só para desenhar aqui, só para representar. O que vai acontecer? Nos instantes em que o sinal ASK é zero, ou seja, que eu tenho bit zero, zero vezes a portadora, vai dar zero aqui no final do detector. Nos instantes, aqui no intervalo, ó, em que o bit é 1,
eu tenho a portadora. A portadora vezes ela mesma, né? O sinal seno aqui vezes ele mesmo, vai dar um seno ao quadrado, tá? E o seno ao quadrado, ele vai ter um efeito aqui parecido com o efeito da retificação que a gente fez aqui, tá? Ele vai ter isso aqui, ó. Né? Eu vou ter só semiciclos positivos, eu não vou ter semiciclos negativos, tá? E assim por diante, tá? Aqui eu volto a ter zero no meu sinal SK, então zero vezes a portadora volta a ser zero a saída no final do meu detector aqui, tá? E aí da mesma forma, passo por um filtro passa baixas, aí o sinal fica mais ou menos com esse jeitão aqui, e depois passo pelo limiar e decido, extraio aqui os bits, né? 0 e 1, 0 aqui, 1 para cá, 0 aqui, 1 para cá, e assim por diante. Pergunta, pessoal. O que vocês acham, então, que é melhor de usar? Ou será que é a mesma coisa, porque a forma de onda é a mesma? Esse aqui ou esse aqui? Alguém consegue desenvolver algum raciocínio aí de um ser melhor que o outro? Sim, não, por quê? Olha só, o demodulador assíncrono, né? O que eles têm de diferente? Ó, daqui para frente é igual. Filtro e o limiar de decisão. Daqui para trás eles são diferentes. O assíncrono, ele usa só um diodo. Acho que alguém me mandou alguma coisa no chat aqui, deixa eu dar uma olhada. Felipe, acho que o assíncrono. O assíncrono melhor ou pior, Felipe? Melhor usar o assíncrono? Vamos lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, tá? Então, desconfiem dessas perguntas, pessoal, porque normalmente tudo tem um depende aí, uma relação de compromisso. Um é melhor em uma coisa e o outro é melhor em outra coisa. Então, ó, seguindo o raciocínio, né? No nosso assíncrono aqui, eu uso um diodo, enquanto no síncrono eu substituo ele por um detector de produto que vai fazer a multiplicação e um PLL, que é um circuito um pouquinho mais complexo, né? Aí dentro tem um VCO, comparador, filtro também, é um circuito um pouco mais complexo. Então, o que que acontece? O assíncrono, ele é mais simples. Então, essa é a vantagem do assíncrono. Ele é mais simples, tá? Mas o síncrono, como eu recupero a portadora, multiplico aqui de novo, né? E aí aqui eu vou ter o seno ao quadrado, né? Falando aí matematicamente, eu tenho seno ao quadrado, né? Se eu elevo ao quadrado aqui o sinal, normalmente eu tendo a fazer o quê? Aumentar a potência do sinal de saída ali, tá? Aqui eu não elevo ao quadrado, né? Eu só passo por um diodo, só pego o que é negativo, jogo para o lado positivo, então meio que eu não altero a potência, né? É como se eu pegasse aqui o módulo do seno, matematicamente falando. Pego a parte negativa, transformo em positiva. E a positiva eu mantenho, tá? Então, aqui normalmente eu tenho uma potência maior na saída, eu vou ter um melhor desempenho, tá? Então, o que que é desempenho aqui? Desempenho está associado, quando a gente fala de modulação digital, à taxa de erros de bit. Ou seja, né, numa situação em que eu tenha ruído, que eu tenha interferência, que eu tenha algum problema na minha transmissão, o demodulador síncrono ele vai tender a ter um melhor desempenho, a errar menos bits, tá? Porque vão ocorrer erros. O que é o erro de bit, né? Transmitir zero e recebi um, ou transmitir um e recebi zero, tá? E esses erros eles vão ocorrer, a gente vai ver isso na simulação daqui a pouco, com essa questão de ruído e tudo mais, mas antes vou só explicar esse último carinha aqui, ó, esse limiar de decisão que a gente tem. Isso aqui. Bom, só para facilitar um pouquinho nossa análise aqui, vamos supor o seguinte, que eu vou ter a minha modulação SK aqui,
chaveada, tá? Que a minha portadora, quando eu tiver bit 1, vai ser um sinal senoidal com 1 volt de amplitude. E quando eu tiver bit 0, eu vou anular ela 0 volts, tá? Então aí a gente vai passar pelo detector, tal, bonitinho, passar lá pelo filtro, tal, e aí a gente vai obter o sinal próximo de um sinal quadrado, né? Alguma coisa assim, por exemplo, né? Pegando carona nesse sinal aqui da saída do filtro, tá? Qual que é a tendência, né? A amplitude desse cara aqui seja de 1 volt também, e a amplitude aqui seja de 0. Baseado nisso aqui, pessoal, para decidir, então, se eu tenho bit 1 ou bit 0, para eu recuperar meu sinal quadradinho, bonitinho que a gente tinha lá, né, idealmente, eu tenho que julgar esses níveis de tensão que a gente tem aqui, tá? Então, ó, eu sei que aqui vai dar o tempo de um intervalo de bit, então eu sei que eu tenho um bit aqui e outro aqui. O que que eu faço? Eu passo por aquele processo de sample e hold, que a gente falou lá na parte de digitalização de sinais, né? Eu venho aqui, pego um pedacinho desse sinal, eu amostro esse sinal e mantenho ele aqui, ó. Mantenho esse nível aqui. Aí, deu o intervalo de bit, eu amostro um pedacinho desse aqui também e mantenho até o próximo intervalo de bit, até o instante 2 TB. Nesse caso aí, em que a gente não tinha ruído, né? Eu tenho aqui 1 volt e 0 volts bonitinho. Só que quando a gente tiver problema de ruído, isso aqui não vai ser mais bonitinho assim. A saída do meu amostrador vai variar. Eu posso ter, por exemplo, né? Após a amostragem, 0,7 volts e 0,3 volts. Aqui. Então, não é mais 1 volt, que era bit 1, e 0 volts, que era bit 0, bonitinho, separado. São valores diferentes porque o ruído foi lá e fez uma certa variação, provocou uma certa variação aqui nessa amplitude. O que eu tenho que fazer para voltar, né, no 1 e no 0 bonitinho? Eu tenho que decidir se esse 0,7 corresponde a 1 e se esse 0,3 corresponde a 0, né? A qual valor que eles correspondem. E para decidir isso, eu preciso estabelecer um critério. Esse estabelecimento de critério é uma comparação com limiar de decisão. Vocês vão encontrar aí nos documentos, na literatura, muito comumente com a letra grega lambda, tá? Que eu vou comparar e falar, olha, tá acima desse limiar ou tá abaixo desse limiar, eu vou decidir por tal bit. Nesse caso, né, como eu tenho aqui 1 volt para bit 1 e 0 volts para bit 0, eu vou comparar aqui com o valor que está no meio, que seria, no caso, meio volt. Então, eu pego aqui meio volt, jogo aqui como sendo meu limiar, né? E aí, tudo que tiver acima do meio volt é mais provável que, está mais próximo, é mais provável que seja 1 volt, que seja bit 1. E tudo que tiver abaixo de meio é mais provável porque está mais próximo de ser nível 0 ou bit 0. Tá? Eu escolho esse valor no meio aqui certinho, né? Meio volt aqui como sendo o nosso limiar, considerando que eu tenho bits equiprováveis em 1 e em 0. Tá? O que é bits equiprováveis? Eu olho, por exemplo, para a câmera que está gerando o sinal lá de vídeo, o sinal de imagem. Tá? E aí, essa câmera está programada, né, para codificar esse sinal de imagem em bits, para digitalizar esse sinal em bits, e aí ela gera, em média, 50% de bit 1 e 50% de bit 0. Então, na média, nós vamos ter a mesma quantidade de 1 e de 0. Então, se eu tenho a mesma quantidade, eu defino meu limiar aqui no meio certinho, tá? Não puxo nem para um lado nem para o outro. Caso eu tivesse algo diferente, por exemplo, se eu gerasse 80% das vezes bit 1 e 20% bit 0, é muito mais provável que eu tenha 1 do que 0, né? Então, ao invés de definir o meu limiar como sendo na metade, lá no meio certinho, eu posso definir o meu limiar, por exemplo, em 0,2 volts. Tudo que tiver abaixo de 0,2 eu considero bit 0,
tudo que tiver acima de 0,2 eu considero bit 1. Então, a minha faixa, né, para decidir pelo bit 1, ela fica maior, por quê? Porque eu sei que vão aparecer mais uns. Eu sei que sempre vai ser mais provável que eu tenha 1 do que eu tenha 0. Tá? Então, esse limiar de decisão ele é bastante importante, ele depende dessas probabilidades de cada bit, tá? E ele sempre vai estar presente, sempre é o critério que a gente vai utilizar lá, para definir, né? Ah, esse valor corresponde a bit 1 ou esse valor corresponde a bit 0. Ficou claro aqui, gente? Alguma coisa vocês ficaram em dúvida aí? Alguma coisa que vocês queiram que explique de novo? Esse processo de decisão aqui normalmente é feito, né, com um circuitinho comparador, um amplificador operacional lá, um circuito comparador simples, tá? Isso aqui é bem simples aí mesmo da gente fazer. Bom, algumas características aqui, tá? Da modulação aqui, ó. Principalmente utilizado em radiotelegrafia, isso aqui é uma coisa mais arcaica, uma coisa mais antiga, tá, pessoal? Mas radiotelegrafia é o quê? É uma forma antiga de comunicar, né, que era baseado o quê? Em abertura e fechamento de chave. A gente acabou de ver que é isso que a gente faz aqui no ASK binário, né? Então a gente só abre e fecha a chave, né? E aí, antigamente, a gente poderia comunicar, fazer comunicação aqui, por exemplo, com código Morse. Por exemplo, quando eu quiser falar a letra A, era um ponto e um traço. Esse ponto poderia ser, por exemplo, bit 0, chave aberta, e esse traço poderia ser, por exemplo, bit 1, chave fechada. Então, eu vou abrindo e fechando a chave, conduzindo ou não o sinal elétrico. São circuitos mais complexos, são circuitos menos complexos, são circuitos mais simples, chavezinha lá, né? O detector de envoltória são simples. Porém, eu tendo a ter uma alta probabilidade de erro, porque é uma modulação sensível a ruído. Acho que eu já comentei aqui com vocês, ruído ele afeta diretamente a amplitude dos sinais, e se ele afeta a amplitude e a amplitude está relacionada com a informação está na amplitude, ele afeta a informação direto. E, finalmente, a última característica é a baixa eficiência espectral. Só para a gente entender o que é isso, né? Vamos supor que eu tenho uma determinada comunicação digital que transmite 10 megabits por segundo. E aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar a modulação ASK, que a gente viu, ou uma PSK, por exemplo. Se eu usar uma ASK, dadas ali as mesmas condições dela para PSK, né? Vamos supor que eu iria ocupar aqui 10 MHz de banda. Agora, se eu usar o PSK nas mesmas condições, vamos supor que eu utilizo 5 MHz de banda. Então, ó, o PSK gastou menos banda, menos faixa lá, menos pedaço do espectro de frequências para transmitir a mesma quantidade de informação. Então, ele tem uma maior eficiência espectral. Então, quando eu falo que a SK ela tem baixa eficiência espectral, quer dizer que normalmente, sobre as mesmas condições, ela exige mais banda para transmitir a mesma informação. Beleza, gente? Alguma pergunta? Vamos para a simulação, então, agora? Isso aqui que está aqui eu já comentei. Vamos voltar aqui. Abrir aqui a simulação para a gente. Bom, o que essa simulação aqui ela está fazendo, né? Ela já rodou aí a primeira vez. Bom, ela está gerando uma determinada sequência binária que eu determinei aqui, tá? Na simulação. Gerando um sinal de ruído com uma relação sinal-ruído que eu coloquei aqui. Lembrando, né? Vou lembrar lá. O que é essa relação sinal-ruído? Matematicamente, é a potência do sinal dividido pela potência do ruído, considerando escala linear, tá? Potência do sinal dividido pela potência do ruído. Quanto maior a potência do sinal ou menor a potência do ruído, maior é a relação sinal-ruído, e isso para a gente é bom. Quer dizer que o ruído ele está interferindo menos na minha comunicação.
Quanto menor a relação sinal-ruído, aí para a gente é ruim, pior, tá? Então, relação sinal-ruído, normalmente a gente quer ela mais alta. Então, eu configuro essa relação sinal-ruído aqui, gero o sinal de ruído, corrompo, né, somo ele com o meu sinal binário normal que a gente tinha, né, o sinal modulado aqui, tá? E aí depois eu faço aquele processo lá de recepção, né, e decisão e tudo mais. E aí aqui, no final, na minha saída aqui, ó, os gráficos que eu gero, né, é o gráfico do sinal modulado, o sinal recebido, que foi corrompido por ruído, tá? A sequência transmitida e os bits recebidos depois do processo de recepção, da decisão, para a gente ver o quê? Se tem alguma diferença entre o que eu transmiti e o que eu recebi, para ver se ocorreram ou não erros no processo aí. Inicialmente, pessoal, nós estamos trabalhando com uma relação sinal-ruído relativamente alta. Então, a gente consegue ver que eu não variei tanto aqui as amplitudes do meu sinal. Então, ó, meu sinal OK gerado, o recebido lá no receptor, né, corrompido já com ruído, reparem que eu tenho variações aqui na amplitude, mas não são variações assim tão significativas que façam, né, que tenham causado aqui qualquer tipo de erro. Então aqui eu estou trabalhando com uma taxa de erro, uma probabilidade de erro bem baixa, porque é bem difícil eu errar. E aí vocês vão ver, ó, eu vou rodar aqui algumas vezes. Ó, rodei mais uma vez, nenhum erro. Aqui eu estou transmitindo o quê? Ó, 3, 6, 8, não, 9, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 bits. Então, ó, já rodei 3 vezes. Já 60 bits. Em 60 eu não errei nenhum. De novo. Vamos lá, ó. Opa, deu um probleminha ali. Ó, 80 bits. Não houve erro. Vamos transmitir mais 20. 100 bits. Não houve erro. Então, em 100 bits, nenhum erro, tá? Isso aí indica para a gente que eu estou com a taxa de erro, não estou com a taxa de erro alta. Então, né, estou trabalhando bem aqui. Vamos ir reduzindo essa relação sinal-ruído, pegando carona aqui nisso no que já está sendo pedido para ser feito no relatório, tá, gente? Mas eu estou fazendo aqui direto, que nosso tempo está quase acabando. Olha lá. Quando eu reduzir um pouco a relação sinal-ruído, agora, a gente consegue ver que eu tenho mais variação aqui, proporcional nas minhas amplitudes, mas ainda uma variação relativamente baixa. Eu ainda consigo ver, né, que eu tenho aqui, ó, bit 1, bit 0, ó, apesar de que, né, a gente ter tido uma variação que até passou do limiar de decisão aqui, ó, que seria uma amplitude da portadora aqui em meio, né? Seja positivo ou negativo, né? Mas não houve erro. Por quê? Porque isso aqui ainda vai passar pelo filtro, porque eu não vou decidir em cima desse valor aqui, eu vou pegar uma amostra, aquele processo de sample e hold lá que eu mostrei e falei, eu vou pegar uma amostra no comecinho do bit, é em cima dela que eu vou decidir, não em cima de um valor que está aqui variando. Então, apesar disso, a gente continuou sem ter erros. Então, ó, não houve erro nos primeiros 20 bits, mais 20, não houve erro. Mais 20, não houve erro. Vamos transmitir mais 20. Também não houve erro. E por aí vai. Vamos piorar mais ainda, reduzir mais ainda essa relação sinal-ruído para 10. Olha só. Começando a ficar bagunçado aqui, ó. Estou variando bastante. Se a gente estabelecer o nosso limiar de decisão aqui, ó, que é aqui em meio. Reparem, né, que aqui, por exemplo, se eu tivesse amostrado para decidir aqui e não passasse pelo filtro nem nada, eu poderia chegar nesse ponto aqui e decidir por 1, ao invés de decidir por 0, quando o que foi transmitido era 0, não foi a portadora, né? Então, começo a ter variações aqui no nível 0 que se confundem, podem se confundir com essas variações da portadora. Isso vai fazer o quê? Vai aumentando cada vez mais a nossa probabilidade de erro. Não que não chegou a acontecer, não está tão alta assim, mas eu vou aumentando. Ó, não houve erro, 40 bits. 60 bits, ainda não houve erro. 80, ainda não houve erro.
100, ainda não houve erro. Vou rodar um bocado aqui para vocês verem. Ó, 120. 140, ainda não tivemos nenhum erro. 160, ainda não tivemos nenhum erro. Até 200 aqui, ver se a gente acha algum. Mas, pelo visto, não vai aparecer nenhum aqui, tá? Então, apesar de a gente olhar o sinal recebido, ele já está bastante variando, bastante corrompido, né? Tem esse processo da decisão, tem o processo da filtragem, que vai reduzir, vai eliminar um pouco desse ruído. Reduzindo mais ainda a nossa relação sinal-ruído, agora para 5. Ó, sinal já está variando bem mais, tá? Tendo muito mais variações aqui. E aqui a gente já começou a nos deparar aí com erros encontrados. Então, veja bem, se eu comparar aqui, ó, nessa faixa aqui que eu tenho o bit 1, foi transmitido originalmente 0. Aqui eu achei meu primeiro erro, tá? Foi só aqui. Então, aqui nós tivemos um erro em 20, tá? Vamos rodar de novo. Ó, Ctrl erro de novo. Aqui, ó. Esse intervalo que era 0, eu recebi 1. Foi só ele? Foi só ele. Então, 2 erros em 40. Ah, Fernando, 2 erros em 40, um em 20 é pouco, né, não? Não, gente, depende muito da aplicação, tá? Tem aplicação que é mais sensível a erro, tem aplicação que é menos sensível a erro, né? Se eu estiver falando no telefone com alguém, se estiver falando no telefone com alguém e der um errinho ali, eu não conseguir entender, eu peço para a pessoa repetir, não tem problema nenhum. Se eu estiver fazendo uma transação bancária pela internet, eu não posso errar, não posso ter erro, eu não posso tolerar que ocorram erros. Então, essa questão da probabilidade de erro ser, essa questão da taxa de erro tá boa ou ruim, vai depender da aplicação, mas aqui, ó, 1 em 20 para aplicações, até para aplicações menos sensíveis a erro, é, é, é alto, tá? É uma taxa de erro aí bastante alta. Vou reduzir um pouquinho mais essa relação sinal-ruído, só para mostrar para vocês, tá? Ó, sinal bem bagunçado, e aí a gente vai começar a ter um índice cada vez maior de erros, né? O sinal recebido, ele é cada vez mais diferente do sinal transmitido. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Algo que não ficou claro? Vocês querem perguntar? Alguma curiosidade? Bom, se não, vou interromper a gravação aqui